Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia para Marília, para quem está nos assistindo também. Pois é, uma confusão generalizada e é importante a gente relembrar mesmo os últimos dias. A gente falava aqui, até falei na segunda-feira, que o relatório devia ser aprovado, que o ambiente era mais tranquilo, como você mesmo mencionou, Nath. Diferente da CPMI do INSS, que teve confusão, teve briga. Não era esse o ambiente da CPI do crime organizado. Mas a surpresa veio com o relatório do senador Alessandro Vieira. E por que essa surpresa? Porque estava se prevendo indiciamento, talvez citação a ministros, mas não o indiciamento só de ministros e do Procurador-Geral da República. Estava tratando de crime organizado e como você bem trouxe, tem ali uma ala que fala, olha, mas o Banco Master está envolvido também, não deixa de ser uma organização, né, criminosa que se montou para fazer essa fraude financeira. De fato, tem esse ponto mesmo. Agora, dizer que a CPI não perdeu o seu foco na reta final também não é factível, porque houve sim um foco muito grande ao Banco Master, o relatório mesmo aponta isso, e uma CPI do crime organizado que chega ao final sem ter um relatório que indicia alguma facção criminosa é um pouco esquisito. Outro ponto que é importante abordar o senador Alessandro Vieira tem total direito de indiciar, enquanto relator, quem ele quiser, né? Pedir o indiciamento de quem ele quiser. Ele, como relator, tem essa prerrogativa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, embora também tenham a prerrogativa de poder reagir do ponto de vista de querer se defender publicamente, já que são figuras públicas, avançam um pouco quando querem, de fato, fazer algum tipo de contragolpe, se a gente pode dizer assim, né? O senador Alessandro Vieira pede indiciamento, então lá no Supremo também se pede uma investigação. As coisas não podem funcionar nesse tamanha pressão, nesse tamanho fogaréu, né? Os ministros passam do ponto a partir do momento que pedem uma investigação contra só alguém que pediu um indiciamento, né? Não fez um ataque direto e sim pediu, claro, um indiciamento ali baseado no que ele achava necessário. Agora, de fato, enquanto os ministros erram nesse ponto, no caso aqui específico de Gilmar Mendes, que foi quem pediu a investigação, a Procuradoria-Geral da República, há também um relator que faz o pedido de indiciamento em relação a ministros do Supremo, mas deixa de lado facções, deixa de lado a própria, substancialmente, o crime organizado para além do caso Master, né? Não há nenhum, no relatório, não há pedido de indiciamento de mais ninguém, só dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Então cria-se um clima horrível, né, dentro da CPI, cria-se um clima de muita tensão entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo também reage de uma forma ainda, né, vamos dizer assim, tentando ver até onde vai o limite. E aí, naquele dia seguinte a esse encerramento brutal da CPI, sem relatório final, com troca de senadores, há uma sessão no Senado em que vários senadores pedem ali ao presidente Davi Alcolumbre que tenha alguma reação, que mostre alguma reação. E é aí que Davi Alcolumbre diz que, né, a advocacia do Senado está à disposição de defender qualquer senador de investigação ou de pedidos do Supremo Tribunal Federal em relação a eles. Então, Nath, o clima, na verdade, era para terminar uma CPI, normalmente, com votação de um relatório final, era para se ter ali o foco no crime organizado, não só no Banco Master. O que se teve foi foco só no Banco Master, um desvio ali de finalidade do relatório final e também um avanço do Supremo Tribunal Federal desproporcional em relação ao senador Alessandro Vieira, o que mostra que a gente está realmente num momento de muita tensão entre os poderes, e isso de fato é muito grave e é muito triste a gente perceber que o cenário está bastante turbulento quando não era para ser assim. A gente está falando de um problema sério, que é a segurança pública. A segurança pública no país é um problema muito sério. O crime organizado, as facções criminosas avançam substancialmente, principalmente em grandes capitais. E aí a gente tem todo um cenário de tensão entre Supremo e Congresso Nacional. E o problema, de fato, das pessoas na rua, com violência, com roubo de celulares, não é, de fato, tão levado a sério. Porque se fosse, a gente não estava discutindo aqui a tensão entre um poder e outro
e sim, de fato, soluções para esses problemas que são bastante graves. E a coisa da... Ano de eleição tem a coisinha da lacração, né? Que para tudo quanto é lado, todos eles querem fazer bons depoimentos, boas declarações, para render bons cortes. E a gente percebe isso vindo também do Supremo de uma forma clara há algum tempo, né? A gente fala aqui recorrentemente do protagonismo do Supremo, mas também os parlamentares sempre tiveram, e com as redes sociais isso é cada vez mais forte. A Marília Obus também trouxe um ponto muito importante, que é da delação premiada do Daniel Worcaro, talvez aí em conjunto com o Fabiano Zettel, o cunhado dele, que os dois foram presos, o Daniel Worcaro de novo, agora em 2026, o Fabiano Zettel tinha sido lá na segunda fase, na segunda fase da Operação Compliance Zero, ele já tinha sido detido, mas ele foi solto por causa ainda do curso da investigação. E na terceira fase, os dois foram presos e estão presos até agora. Uma das formas ou moedas de troca aí das defesas seria a delação premiada, para fazer com que eles, inclusive, saíssem da prisão, conseguissem o habeas corpus nesse primeiro momento, para só serem presos, porventura, com uma condenação lá na frente, com um julgamento. Mas me veio também à cabeça que um novo elemento dessa semana, aí totalmente de Banco Master, mexe um pouco esse tabuleiro das delações premiadas ali de Daniel Worcaro e também do Fabiano Zettel, porque prende-se Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e ele foi preso na quarta fase da Operação Compliance Zero ontem, a partir de mais uma novidade da investigação toda da Polícia Federal. Novidade porque coloca um modo ali de operação do Daniel Worcaro para conseguir trazer o Paulo Henrique Costa para junto dele, para o esquema criminoso dele, de dar propina para o Paulo Henrique Costa, e o Paulo Henrique Costa, mesmo com o Banco Master apresentando já uma série de problemas, exponha o BRB a ponto de querer comprar um banco que não seria nem um pouco interessante de comprar, a comprar créditos inexistentes, bilhões de reais em créditos inexistentes, e aí para conseguir isso ele compra o Paulo Henrique Costa, com as apurações aí da Polícia Federal, né, de acordo com as apurações da Polícia Federal, com apartamentos de luxo, né, que por enquanto tem um valor aí de 74 milhões de reais e podia chegar a 146 milhões de reais. Paulo Henrique Costa pode ser um elemento importante para também fazer a sua delação premiada. E assim como a Marília estava colocando, essas delações premiadas são muito aguardadas e temidas ao mesmo tempo, né? Ainda mais num ano de eleição. A gente vê que tem mensagem ali entre Worcaro e Paulo Henrique Costa que tem Ibanez Rocha, né? O governador é citado ali, justamente porque a operação seria muito criticada e o governador queria uma argumentação para conseguir justificar aquilo tudo. Então, essas delações todas também são um elemento, mas é que com o Paulo Henrique Costa a coisa fica ainda mais forte, né? Pois é, Nath, o tempo está passando, né? A gente está chegando já, passou da metade de abril, está chegando no final do mês, já está iniciando maio, daqui a pouco é campanha. E há uma preocupação, sim, da classe política em relação a se essa delação vai acontecer, quando ela vai acontecer, porque está ficando cada vez mais plausível que as coisas aconteçam meio que simultaneamente, se vierem a acontecer, né? Se a delação dos dois vierem a acontecer. Agora, o que me chama a atenção nesse caso todo, da própria tentativa de delação, que ineditamente está sendo conduzida tanto pela Procuradoria-Geral da República como pela Polícia Federal, é que esse elemento novo do Paulo Henrique, essa prisão dele, do ex-presidente do BRB, deixa ainda todas as dúvidas que a gente tem em relação a esse caso sobre quem sabia, quem não sabia, quem tinha envolvimento, quem não tinha, porque a relação política está clara. A gente percebe isso na citação mesmo dessas mensagens reveladas ontem pela Polícia Federal nessa operação, mostram, inclusive, trazem o governo do Distrito Federal para o centro desse debate. E aí, inclusive, a governadora que agora é atual, né, Celina Leão, até dá uma entrevista ontem falando, olha, agora é uma nova gestão, né? O que passou, passou, eu sou a governadora, né, não tem a ver com o que aconteceu até então. E ela herda, né, ela era vice-governadora de Ibanez Rocha, que deixou o cargo no início desse mês para disputar aí o Senado, ele que pretende disputar o Senado.
Então a prisão dele traz o governo do Distrito Federal para dentro da crise, assim, para a sala principal, se a gente pode dizer assim. Mas as perguntas ainda ficam em relação a outros elementos, outros políticos que estão também, de alguma forma, ligados a Daniel Porcaro ou ao caso Master e que a gente ainda não tem conhecimento, pelo menos até aqui, de qual era o envolvimento. Porque a pergunta que fica, Nath, é sempre essa. Quem conhecia Porcaro ou tinha relações com o Banco Master, mas não tinha nada a ver com o caso, e quem sabia e fez vista grossa, e claro, aqueles que de fato participaram. Então são 3 grupos que a gente vai precisar definir, na verdade a gente não, né? A Polícia Federal que tem a obrigação de fazer isso, mas que ainda não está claro quem de fato pertence a que grupo. Mas fica muito evidente que houve sim uma participação e uma conivência do Estado, né? E quando eu digo do Estado, estou falando de agentes talvez do Banco Central, estou falando de agentes políticos que souberam da situação do Banco Master muito antes e que não agiram para fazer. E claro, esses agentes políticos estão não só no governo do Distrito Federal, mas também no Congresso, talvez no Executivo e até dentro do próprio Judiciário. Ainda não se tem evidências claras, mas também pode-se dizer que talvez lá se ache pessoas que também fizeram vista grossa a todo esse caso, porque como a gente tem trazido aqui no Metrópolis, se percebe que o Banco Central deu alguns avisos antes de tomar a decisão de liquidação do Master. Então, se sabia que a situação não estava fácil, se sabia que a situação não era das melhores e se deixou levar. Então, todas essas perguntas em relação a quem sabia, quais instituições, tudo isso ainda não está respondido. Mas, conforme as investigações avançam e agora chegam e trazem o núcleo do governo do Distrito Federal para dentro desse processo, de forma mais clara, já que prendeu o ex-presidente do BRB, que é o banco aqui de Brasília, deixa ainda mais tensionado o ambiente em relação à classe política, porque agora se aproxima muito de um elo com a política, né? A gente está falando de um presidente de um banco estatal pertencente ao governo do Distrito Federal, então que respondia ao governador de Brasília e que respondia aí ao comando aqui do DF. Então a gente vai ver agora, a partir das próximas operações possivelmente, algum tipo de elo possível da política diretamente com esse caso, porque até aqui a gente tem prisões de pessoas diretamente envolvidas, porque são pessoas que participaram dessa tentativa ali, tanto da compra do BRB pelo Master, como do próprio Master, né? A gente está falando de Fabiano Zettel e Daniel Porcaro, que claramente eram ali sócios e também Daniel Porcaro, dono do Master, né? Perfeito. A gente vai falar de outro